Boa noite, estamos aqui mais uma vez para começar o Espaço Saúde em Foco, um programa destinado a tratar de assuntos de saúde para a comunidade. Gostaríamos sempre de lembrar a você que esse programa é feito para você e com você. Participem, mande suas perguntas, questionem. Quando você quiser uma resposta por escrito sobre sua pergunta, por favor, no corpo da mensagem, coloque o seu e-mail, ele vai ser confidencial e nós responderemos durante a semana com maiores conteúdos sobre as perguntas que vocês fizeram. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, uma patologia que ainda é muito pouco conhecida. Vamos entender como essa patologia influencia a vida das pessoas, como é o tratamento, da doença de lúpus. Está conosco aqui hoje a senhora Eni, que é presidente da Associação Brasileira Superando Lúpus, e o senhor Carlos Eduardo, que é o tesoureiro. A associação foi criada em setembro de 2009 e eles têm ações em advocacy, prevenção, educação e saúde para os portadores de lúpus no território nacional. Boa noite, Eni, tudo bem? Boa noite a você e a todos, obrigado pelo convite. A Associação Brasileira Superando Lúpus se sente honrada de estar aqui, tentando passar informações e com certeza quem estiver nos assistindo vai gostar muito. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Boa noite, é um grande prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre o que é o lúpus e como conviver com ele, e poder esclarecer todas as dúvidas de quem estiver nos acompanhando. Eni, fala para os nossos ouvintes que estão assistindo a gente aí pelo nosso programa, o que é a Associação Brasileira Superando Lúpus? A associação tem como meta lutar por políticas públicas que possa garantir o tratamento às pessoas que tiveram um diagnóstico, bem como acesso à medicação. Eduardo, agora para que as pessoas também entendam sobre a lúpus, o que é a patologia lúpus? Explica para as pessoas como que é ser uma pessoa vivendo com lúpus hoje no Brasil. O lúpus é uma doença crônica, autoimune, sem cura. Até hoje não se sabe a causa, de mais de 200 anos o primeiro diagnóstico. É uma doença muito individual, de pessoa para pessoa. Ela pode trazer desde simples complicações a comprometimentos sérios e é muito variado de cada paciente. Os comprometimentos maiores estão ligados à pele, articulações, e alguns órgãos, entre eles principalmente o rim e o pulmão. Não é que todas as pessoas vão ter esses tipos de comprometimentos, isso vai variar, mas ele pode ter comprometimento desde a sua cabeça até o seu pé. Conviver com lúpus no Brasil é um desafio muito grande. Primeiro, os diagnósticos que não são muito precisos, às vezes demora muitos anos para ser diagnosticado, como no meu caso, passei 19 anos até ser diagnosticado. Depois de diagnosticado, começam todas as questões: aonde eu vou me tratar, como eu vou obter medicações de alto custo, medicações essas que até então não eram específicas para lúpus. Então a grande dificuldade muitas vezes é o acesso a essas medicações, o governo liberar a medicação não sendo específica para a patologia. E hoje a gente, dentro da associação, temos tentado lutar para conseguir mais fácil o acesso à medicação, ao tratamento, e assim como agora a nova medicação, voltada especificamente para lúpus, que ela seja aprovada e possa ser usada aqui no Brasil. Você disse uma coisa interessante, você levou um certo tempo para ser diagnosticado. Eu gostaria que você explicasse para nós o porquê. Eu passei, aos 13 anos, comecei a ter problema com a alergia, os médicos diziam na época, alergia dos raios ultravioleta. Toda vez que eu tomava sol, essa região toda aqui do meu corpo empipocava, dava feridas, coceiras, e fui sempre tratado por isso. Aí de tempo em tempo tinha algum comprometimento, ora na pele, ora na articulação, mas cada vez sendo tratado por uma coisa. Uma hora artrite, outra hora vasculite, até que em 2005, através de uma biópsia renal, fechou o diagnóstico de lúpus.
várias vezes eu coloquei a possibilidade de ser lúpus, por ter uma prima na família com lúpus, e eles sempre descartavam porque em homem lúpus é raro, né? A predominância são mulheres, 90% dos pacientes com lúpus são mulheres. Então, o seu diagnóstico foi dificultado pelo preconceito das pessoas em aceitar que a doença lúpus, por ter maior predominância no sexo feminino, você, enquanto sexo masculino, não poderia ter a doença, é isso? No meu caso, o que aconteceu? Várias vezes eu coloquei a possibilidade, fizeram um primeiro exame, como ele deu negativo, não continuou a investigar os demais critérios para poder fechar o diagnóstico. O lúpus ele é fechado mediante pelo menos 4 critérios laboratoriais e a análise clínica. No meu caso, como o anticoagulante lúpico dava negativo, eles já descartaram, principalmente porque em homem é raro. E você, Ni? Eu já fui ao contrário dele, né? Assim que eu conversei com as complicações renais, o médico já suspeitou que seria lúpus e já me encaminhou diretamente a um especialista. Né? Então eu não tive esse problema de estar em médico fazendo o exame, tentando descobrir o que era. O próprio médico já tinha suspeitado. E você acha que isso é pelo fato de você ser do sexo feminino? Então talvez não tivesse tanto preconceito quanto do sexo masculino? Agora eu acredito que sim, Lucas, porque na época, né, não se ouvia nem falar em lúpus. Né? Quando eu tive o diagnóstico, foi aquele espanto. O que seria isso e o que isso viria a acarretar na minha vida, né? Então eu tive que ir atrás, buscar informações, né? Para que eu pudesse aprender a conviver com a doença. Eu gostaria que vocês explicassem para as pessoas quais são as dificuldades e quais são as barreiras que uma pessoa que vive com lúpus hoje, ela enfrenta, não só na questão do dia a dia do tratamento, dos exames, do acesso, né? Vamos sempre usar essa palavra, eu acho que isso é importantíssimo para nós, enquanto usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, termos claro o acesso aos médicos, o acesso à medicação, o acesso aos exames, como que isso tem, como é o impacto desse conjunto de ações na vida de uma pessoa que vive com lúpus? A questão de assim que você recebe o diagnóstico, normalmente um turbilhão de informações passa na sua mente. O que vai ser de mim, como eu vou conviver com essa doença, aonde buscar informações. Na época que eu tive o diagnóstico, eu tive muita dificuldade de conseguir informação. O acesso aos médicos sempre é muito corrido nas suas consultas, você não pode esclarecer todas as dúvidas que você tem. E eu acredito que a grande dificuldade mesmo é o preconceito da sociedade. A discriminação muitas vezes é grande. Algumas pessoas acreditam ainda ser uma doença contagiosa quando não é, e todo mundo vem com aquela interrogação, de onde você pegou? E você não pega lúpus, você tem a predisposição genética e pode desenvolver ou não, qualquer pessoa. Por isso que muitas pessoas comentam, mas tem outro caso na família. Nem todo mundo tem outro caso na família. A dificuldade da informação é o que provoca principalmente esse preconceito. E aí é o que motivou nós a criarmos a associação. No primeiro momento, para levar muita informação. Criamos um site totalmente informativo para começar a minimizar essa questão da falta de informação e muitas vezes o preconceito existente por falta de informação. Hoje eu acredito que muitas pessoas já começam a ter coragem de assumir, eu tenho lúpus. Por um bom período nós tivemos muita dificuldade em entender o porquê a pessoa ter esse preconceito de falar que tem lúpus para a sociedade. E nos foi explicado através de uma dermatologista que todas as doenças que causam danos à pele acaba acontecendo isso, não é só o lúpus, é o vitiligo e outras complicações que afetam a pele porque está ligado diretamente com a vaidade. Então eu acredito que hoje a maior dificuldade da pessoa aceitar a conviver com a doença é a questão
e ela está deformada, ora com manchas na pele, ora por conta das medicações, fica muito inchado, e devido também aos comprometimentos em órgãos, do que mesmo, às vezes, a sociedade. E muitos ainda escondem da sociedade que tem lúpus com medo de perder seus empregos. Vocês falaram aí, agora acabou de falar do comprometimento dos órgãos. Explica um pouco isso melhor. Que comprometimento dos órgãos? O órgão mais comprometido é o rim, né? Por ser uma doença autoimune, o rim começa a trabalhar com dificuldade, né? O pulmão também é bem atingido, né? A questão do pulmão, o coração, né? São os órgãos mais comprometidos pelo lúpus. No rim da nefrite, devido ao nosso organismo ter muitos anticorpos, esses anticorpos são enviados àquele órgão que ele começa a combater. Então ele vai trazendo danos ao rim e causando insuficiência renal. Então o funcionamento dele cada hora está mais comprometido, vai retendo o líquido e ele vai inchando, e com isso muitas vezes a hipertensão começa a ser presente. No coração está ligado a parte da pleura, no pulmão também, e outros órgãos já é menos comum acontecer, mas pode acontecer, como o baço, a pâncreas, intestino, mas já os casos são menores do que no caso o rim, o coração e o pulmão. Na lúpus, uma pergunta que eu acho que talvez os nossos ouvintes vão querer saber, como na maioria das patologias, o tratamento, quando o diagnóstico é feito rápido e no início, o tratamento ele consegue minimizar os efeitos no organismo a médio e longo prazo e consegue dar uma melhor qualidade de vida ao usuário? Não tenha dúvida, porque você diagnosticando no início, normalmente o início, os comprometimentos estão ligados muito à pele e às articulações. Você não vai ter comprometimento dos órgãos. E a partir do momento que você tem um diagnóstico precoce, você já vai buscar informações, vai aprender a conviver e não vai deixar ter atividades maiores, como foi no meu caso. Em ter uma atividade onde tive um comprometimento renal muito intenso. No meu caso, como foi diagnosticado rápido, né, há 22 anos atrás, com quais não se ouvia falar de lúpus, eu acho que isso influenciou muito na minha qualidade de vida, né, no tratamento, e levou eu a aprender a conviver com a doença. No caso de você ter o diagnóstico precoce, também minimiza de você ter sequelas irreversíveis. Interessante que assim, a gente já tem algumas participações. Primeiro eu queria agradecer a Lígia de Salvador, na Bahia. Ela mandou uma mensagem que a semana passada nos assistiu, mas que ela tinha ficado com vergonha de participar e que hoje ela gostaria de parabenizar o programa, que o tema é muito importante. Lígia, não sinta vergonha. Esse programa é feito para você, para nós, para toda a comunidade. Façam suas perguntas, seja sobre o tema que está sendo discutido, seja sobre um outro tema que você queira saber. Se for sobre um outro tema, nós vamos reforçar. Coloque no corpo da mensagem o seu e-mail. Nós teremos o maior prazer de, durante a semana, consultar todo o nosso grupo de parceiros para poder lhe dar uma resposta que contemple as suas expectativas. O Marcos de Leme, ele viu esses dias nos sites um vídeo sobre um seminário e que aí queria saber onde esse seminário está o vídeo. O vídeo fica só uma semana aqui na UpTV, mas se você quiser ver os outros vídeos do seminário que você viu com a sua irmã, basta você acessar o www.espaçosaude.org.br. É o nosso site. Lá você vai encontrar o site das instituições, onde todos os nossos vídeos, os nossos programas ficam disponíveis para vocês, para que vocês possam não só assistir, mas se quiser baixar, utilizar para propagar aí no grupo da comunidade de vocês, nas faculdades, nas associações, fiquem à vontade.
todo o material produzido neste programa é de domínio público, é para ser utilizado, para transmitir a informação, né? A Luciana Kobayashi, ela está fazendo uma pergunta interessante para vocês. Quais são os principais sintomas que uma pessoa, quando ela desenvolve lúpus, ela pode começar a ficar atenta para procurar um médico, conversar com o médico? Olha, Luciana, é um prazer você estar participando. Não temos como afirmar principais sintomas, porque, como falamos inicialmente, é uma doença muito individual de paciente para paciente, podendo ter sintomas diversos. Os mais comuns seria o comprometimento na pele, nas articulações e às vezes órgãos, não é todos passam com comprometimento nos órgãos. Algum tipo de infecção e alteração principalmente em plaquetas, em glóbulos branco ou vermelho, perda de proteinúria na urina, perda de hemácia na urina. Então esses seriam exames que vai poder mostrar alguma normalidade no seu organismo e que possa levar ao diagnóstico de lúpus. Mas não tem um sintoma que você possa afirmar, esses são os principais sintomas no lúpus em geral. Eu acredito que o mais importante, a melhor forma de você diagnosticar qualquer patologia é você conversar com o seu médico. Na hora que for passar pelo clínico, explicar para ele quais são todos os sintomas que você está sentindo, quais são os temores que você tem, fazer um rápido histórico familiar, às vezes ajuda, não necessariamente você tenha que ter alguém na família que já teve a patologia, mas quando você faz um histórico familiar, ou histórico até da sua própria vida, dos seus hábitos, né? De repente isso ajuda a fazer o diagnóstico de determinadas patologias. Mas o principal é conversar. O médico, ele é um profissional que ele está ali para te ouvir, né? Então crie com ele um diálogo. Eu acho que isso é importante. Nós que temos uma patologia e que vivemos no dia a dia com ela, sabemos o quão é importante o diálogo que nós temos com os nossos médicos, não é isso? Quando eu desenvolvi um trabalho dentro do ambulatório da Nepro, no Hospital São Paulo, era uma das coisas que eu conversava muito com os pacientes, que eles não saíssem do consultório com dúvidas, né? Sanassem as dúvidas com o médico, ele estava ali para isso, né? Porque não adianta vir perguntar certas coisas para mim ou para outra pessoa, que às vezes você não vai chegar a um consenso. Então o médico é a melhor pessoa para estar esclarecendo. A confiabilidade que você falou, Lucas, é extremamente importante em qualquer doença crônica, porque você vai ter que conviver com ela pro resto da sua vida, e se você não confiar no profissional que vai te atender, você vai de tempo em tempo estar procurando novos médicos e não vai ter um acompanhamento adequado de toda a sua trajetória dentro da sua patologia. Dentro da sua patologia, você tendo essa trajetória, você vai minimizar, no caso do lúpus, atividades da doença, e às vezes você não vai ter mais atividades, porque muitas vezes você tendo uma qualidade de vida boa, você não tem mais períodos de atividade da doença. A Eni, por exemplo, já está 20 e poucos anos sem atividade da doença. Outros vivem em atividade da doença, de tempo em tempo está internado porque a atividade está grave. Muitas vezes é por falta de uma sequência de tratamento, que é uma coisa muito importante ser colocado. Muitas pessoas não levam a sério o seu tratamento, não têm responsabilidade no seu tratamento e depois vai cobrar do médico. O médico, ele não é Deus para fazer milagres. Ele vai te dar uma conduta e você vai seguir ou não. Só que se você seguir e fizer direito, com certeza a sua atividade vai diminuir num período muito curto e você vai evitar futuras atividades. O importante é você criar, eu acho que criar esse diálogo, né? Nós estamos assim, a participação começou a ficar muito acirrada. O Lauro, ele fala sobre a questão do preconceito, ele é portador de uma patologia e que às vezes ele tem medo de contar para as pessoas porque ele tem medo do preconceito, né? Eu acho que o preconceito, ele existe pela falta de informação,
da comunidade, às vezes das pessoas próximas a nós, a entender a patologia que nós temos. Eu acho que quanto mais informação, Lauro, e todos vocês que estão ouvindo, até para nós mesmos, eu acho que nós que fazemos parte das instituições, nós descobrimos no decorrer do processo que a informação ela minimiza uma série de fatores e possibilita uma série de acessos que criam mecanismos de melhoria da qualidade de vida, não só nossa, mas daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, Lauro, não tenha medo. É claro que você também tem que escolher as pessoas, não precisa, costumo dizer que não precisa pôr uma plaquinha, né? Mas eu acho que ter uma patologia também não faz de você diferente de ninguém. Ao contrário, você vai buscar informação daquilo, vai conseguir ajudar as pessoas que estão do seu lado, e isso é o que faz o diferencial. O Edivaldo fez uma pergunta interessante. Ele mora na Praia Grande e ele está perguntando para a pessoa com lúpus tomar sol, como é? Antes de responder a pergunta do Edivaldo, falando um pouquinho do anterior, que eu acabei esquecendo o nome dele. Lauro, a questão do preconceito, lógico que ela vai existir em qualquer lugar, como o Lucas falou, por falta da informação. Mas o Lucas colocou muito bem, às vezes a patologia pode te projetar muito diferente na sociedade. Quando eu tive o diagnóstico da patologia, tive todos os comprometimentos, fiquei bem deformado, inchado, tudo. Olhava para o espelho, eu mesmo tinha horror de me ver no espelho. Eu pensava que jamais eu ia voltar ao meu físico normal, como voltei hoje. E pensei que conforme for sumindo toda aquela rede social que eu tinha, que na verdade não era uma rede social forte e fixa, com o tempo, conforme eu fui lutando, mostrando o enfrentamento com a doença, as pessoas foram se chegando mais, eu fui conhecendo novas pessoas que formaram novas redes sociais, e hoje todos os meus familiares e amigos, eles têm ao meu lado como uma pessoa totalmente diferente. A doença me fez mostrar um Eduardo que o pessoal não conhecia até então, até eu mesmo não me conhecia. Quanto à questão aí do sol, o sol ele é um dos ativadores da patologia lúpus, tá? Tanto o sol como o estresse. O sol não é para todos, mas 70% tem comprometimento em relação ao sol. Ele acaba trazendo consequências na pele e com isso a atividade da doença. Então o protetor solar, no nosso caso, ele deixa de ser um cosmético e passa a ser uma medicação. Aqui no estado de São Paulo já consegui uma liberação por parte do governo para os pacientes de lúpus, mas eu sei que em vários outros estados isso não acontece. A gente tem começado um diálogo com o ministro da Saúde para a liberação ser a nível nacional, que no nosso caso, como eu já disse, ele não é mais um cosmético, ele é uma medicação, e que você tem que ter o hábito de levantou, passar daqui 2, no máximo 3 horas, repassar, mesmo em dias nubrados, porque muitas pessoas falam, tá dia nubrado, eu não vou sair de casa. Não, mesmo em casa você tem que estar com protetor solar, porque não é só o sol. Hoje a gente se usa muito lâmpadas fluorescentes, e elas também nos fazem mal. Não. Você acabou de, numa resposta, você acabou de responder uma outra pergunta, né, da Rosana Pinheiro, de Vitória, no Espírito Santo. Ela primeiro parabeniza vocês pelos esclarecimentos, mas ela fez uma pergunta. Esta patologia possui fundo emocional? E vocês acabaram de responder. Eu queria que vocês complementassem isso. Sim, né? O fundo emocional chega a ativar a doença, né? Então, se você está bem com você mesmo, você procurar fazer atividades, né, para você ter uma qualidade de vida, mesmo trabalhando com a doença, isso faz bem para você. Você não tem que parar as suas atividades. Lógico que você vai desenvolvê-las com certas limitações, né?
mas jamais deixar que isso seja um obstáculo. Só para você completar, Eduardo, mas mais uma coisa, a Mônica de Peruíbe, é que a gente tenta responder no programa todas as perguntas, que são, às vezes vão chegando uma atrás da outra, a gente tem que ir selecionando. Mas a Mônica, ela, além de parabenizar o programa, ela está dizendo que ela está surpresa com o conteúdo, né, da qualidade do conteúdo. Mônica, o programa ele é feito em cima do que vocês pedem para a gente. Também, se vocês quiserem algum tema que nós às vezes não abordamos aqui, podem perguntar. Se nós não soubermos a resposta, com certeza nós vamos buscar para poder fornecer para você uma resposta adequada. E aí o André, né, ele é de São Paulo mesmo, ele disse que ele sente todos os sintomas que você relacionou. E agradece a dica e falou que vai procurar o médico imediatamente porque ele ficou preocupado, mas já agradece. Então, é esse o intuito nosso mesmo, é orientar, né? Fornecer informação que acho que todas as pessoas com patologia, elas podem fazer da patologia delas uma forma de se tornar um mecanismo de multiplicação. Nós somos multiplicadores da informação. Quanto mais nós nos informarmos, mais nós vamos conseguir informar as pessoas que convivem com a gente, e cada vez mais as pessoas vão ser munidas dessa informação. E aí eu gostaria que vocês também respondessem a pergunta que tem aqui da Lara, né? A Lara, ela gostaria de saber quais são as complicações na vida funcional da pessoa com lúpus. Primeiro, André, procura um reumatologista, ele é o médico especializado para o lúpus, ele vai poder fechar o diagnóstico se for lúpus, porque existem várias outras doenças autoimunes que também provocam esses mesmos sintomas. Então, procurem um reumatologista. Uma pergunta que veio da Lara, né? Também da Lara, ela achou o tema ótimo e ela faz uma pergunta se as pessoas que nós convidamos para falar do tema são portadores da patologia, né? E já para completar, vocês já respondem as duas juntos, aí vocês revezem na resposta. O Renato Guzmão, de São Paulo, ele gostaria de saber sobre o tratamento. Como é o tratamento e se o acesso, lembra que a gente falou do acesso, acho que isso é importante, se o acesso aos medicamentos, o acesso aos médicos está fácil e se é de alto custo. Vamos lá, Lara e Renato. Primeira coisa que eu gostaria de colocar, sou portador, a Eni também é portadora. As mulheres acabam tendo mais a coragem de vir a público e colocar que são pessoas com a doença. Em compensação, os homens acabam muitas vezes se escondendo que têm a doença. São poucos homens dentro do nosso quadro de associados e muito pouco nas nossas mídias sociais. A questão do tratamento, eu vou responder mais a questão do André e vou deixar para ele responder da Lara. A questão do tratamento, ele é um tratamento que demanda muitas vezes medicações de alto custo, então não é um tratamento de acesso fácil e não é de acesso para todo mundo. É um tratamento que seria ótimo se todos fizessem em escolas, aliás, hospitais e universidades, mas a gente sabe que não tem demanda para isso no Brasil, para atender todas as pessoas com lúpus. Então, os que fizerem na rede privada, não que também não vão ser bem atendidos, vão ser bem atendidos, só que muitas vezes acaba tendo a dificuldade do acesso a medicação, assim como no próprio SUS, porque não é todos os locais do SUS que você consegue ter acesso à medicação. A medicação básica você acaba tendo acesso, principalmente aos corticoides, que isso você consegue em posto de saúde, aqui em São Paulo na dose certa, e mesmo na farmácia popular você encontra por preços bem acessíveis. Só que existem outras medicações muito caras, e que em determinados estados a gente já tiver uma experiência de ver que mesmo às vezes com processos judiciais eles não conseguem acesso às medicações.
Por isso, da importância da associação, apesar de ela ser nova, ela tem lutado por políticas públicas para garantir principalmente esse acesso. Sobre a pergunta da Lara, né, que como o lúpus afeta na vida funcional, o lúpus ele acaba em certas pessoas, não todas, né, fazendo com que as pessoas fiquem limitadas a certas atividades. Então, às vezes, atividades que você fazia, né, constantemente, você já diminui. É como se você caminhasse rápido e quando você descobre a doença, você começa a ir mais a passo lento. Tá? E sempre procurando informação, porque a partir do momento que você tem a informação, você vai saber como, né, lidar com as situações. Só completar uma coisa que ele falou, Lucas, é muito importante a gente também se aceitar naquele período que tiver limitação. Não significa que aquela limitação vai ser por o resto da sua vida. Você aceitar e não ficar relutando, porque você vai sofrer mais. Um caso bem rápido que aconteceu comigo, num período da doença eu tinha muita dificuldade nas articulações. E um dia fui num rodízio de pizza e na hora de cortar, cadê de eu conseguir cortar? Os dedos entortaram todos e eu não conseguia cortar. Eu não me constrangi em pedir para as pessoas que estavam, o grupo de amigos que estavam comigo, cortar a pizza e eu poder comer. Então isso não é constrangimento nenhum. Você vai sofrer muito mais você não aceitar e não pedir ajuda no que você não conseguir fazer. Só completando essa parte do Eduardo, em 86, quando eu fui diagnosticada, o médico que conversou comigo, até hoje eu lembro da frase que ele falou, e até o modo como que ele estava vestido. Eu só ia viver bem a partir do momento que eu aceitasse a doença. Então, eu acho que a aceitação leva você a superar muitas coisas. Eu acho que aceitar a patologia, eu acho que é o fundamental, né? Porque a partir do momento que você aceita, você busca informação. E como eu disse, informação, gente, é uma coisa que te dá forças, né? Eu vou aproveitar, fazer só uma pausinha para a gente dar alguns recados, lembrando que também esse programa tem como função informar. Então eu gostaria de informar a todos vocês que estão nos assistindo que a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo está fazendo agora nos dias 9 e 10 de maio o Seminário do Idoso, Seminário de Envelhecimento e Saúde, com o tema Sim, Envelhecer Compensa, uma celebração ao envelhecimento. As inscrições ainda estão abertas no site da Secretaria, que é o www.conselho.saude.sp.gov.br. O seminário vai ser no Centro de Convenções Rebouças, do lado do Hospital das Clínicas. E você que faz parte aí do grupo da terceira idade, né? Se inscreva, é importante. Você que também trabalha com o tema idoso, se inscreva. Também não podemos deixar de dizer que estamos em ano de conferências e voltamos a lembrar que esse ano é o ano das conferências municipais, estaduais e nacional de saúde. Você no seu município nós temos na verdade 17 conferências de 17 temas diversificados. Eu acho isso importantíssimo, vai ser um marco na história do Brasil, um ano que vai tirar muitas políticas públicas, porém, para tirar essas políticas, você que está no seu município tem que participar. Informe-se, vá na Secretaria de Saúde, procure o Conselho Municipal, busque saber quando vai ser a conferência, vai no Conselho de Nutrição, no Conselho do Idoso. Alguns municípios agora tem o Conselho da Mulher. A semana passada parabenizamos Mauá aqui por instalar o Conselho da Mulher. Então busque saber quando vai ser a conferência do seu município, crie políticas públicas no seu município que vão ser encaminhadas para as estaduais, para que a gente possa estar fazendo um grupo, uma grande rede de formação dessas políticas. Às vezes, quando a gente está no Estado, aí eu posso falar como membro do Conselho Estadual, né? Às vezes quando a gente está no Estado, a gente não sabe como vai fazer uma política pública se a gente não tiver a base, e a nossa base são os conselhos municipais, é formado pela comunidade local. Eu acho que é importante você que está aí no seu município, mas eu não sou titular, eu não sou suplente lá no conselho, para que eu vou lá? Vai lá, se faça presente, participe da reunião. Você pode não ter voto, mas você tem voz.
E a voz tem um poder imenso. Às vezes uma fala sua muda todo o contexto da reunião e aí você consegue mostrar as necessidades que você tem. A Renata fez uma pergunta que até eu fiquei curioso, né? Apesar de conviver com vocês no dia a dia, nunca me passou essa pergunta pela cabeça, eu fiquei curioso. A Renata é de São Bernardo e ela pergunta: mulheres que possuem lúpus podem engravidar? Sim, né? Só que para poder a mulher com lúpus engravidar, ela tem que estar com um período muito longo, sem atividade, conversar antes com o médico para ser orientada, tá? Isso não impede da mulher ter o filho. Só que, tomando esses cuidados básicos, que ela poderá vir a engravidar. O Gabriel, ele já pergunta diferente. Uma pessoa com lúpus, ela vai poder fazer exercícios físicos regularmente? Esse é um grande mito que a associação tem tentado quebrar. Nos seus eventos nossos, nós sempre temos levado essa questão. Aqui em São Paulo nós temos um médico, um reumatologista do Hospital São Paulo, o Dr. Edgar Torres. Ele fez uma pesquisa muito ampla nessa área de atividade física para pacientes com lúpus e ele conseguiu comprovar uma melhora muito grande, porque muitas pessoas acham que como ele tem dores nas articulações, ele vai fazer exercício físico, ele vai sentir mais dores. Pelo contrário, ele fazendo exercício físico vai acabar a fadiga, muitas vezes vai diminuir a insônia, porque ele fez uma atividade, ele se cansou, então ele vai ter um repouso melhor e ele vai estar com sua mente também arejada, porque a atividade física ela vai trazer um bem-estar à mente dela. E falando do estudo do Dr. Edgar, ele tem um grupo, né, de pacientes com lúpus que faz caminhada no Ibirapuera, uma vez por semana. Olha, para você ver que ser portador de uma patologia não te limita. O que limita é você mesmo. Se você não souber aceitar a patologia, você não vai conseguir conviver com ela. Você falou das conferências. Nós temos o jornalzinho da Espaço Saúde, que foi encaminhado a todos os conselhos estaduais, alguns conselhos municipais. Se o seu conselho não recebeu, por favor, mande-nos um e-mail, nós vamos providenciar para encaminhar. Olha, esse ano nós temos Conferência das Políticas Públicas da Juventude, Conferência de Transparência e Participação Social, de 13 a 15 de outubro, e que com certeza deve estar acontecendo as etapas regionais, municipais e estaduais, por isso que a gente tem que se informar. Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, da Segurança Alimentar e Nutricional, que vai ser em novembro, de 7 a 10. Nacional dos Direitos da Mulher, que agora foi um grande propulsor para que os municípios instalassem os conselhos da mulher. A Conferência de Assistência Social, que é diretamente ligada com a saúde, né? Tem muitos temas que se convergem no tripé da Seguridade Social. A Conferência Nacional das Crianças e do Adolescente e do Emprego e do Trabalho. Essas são só algumas das 15 conferências nacionais que foram convocadas esse ano. Uma outra coisa que nós também gostamos de divulgar é que essa semana, para ser mais exato, no dia 29 de abril, foi publicado a Lei 12.401, que é sobre uma alteração na 8080 sobre a questão da assistência farmacêutica. E várias associações estão se manifestando, principalmente no que tange aos vetos que a nossa presidente fez, e alguns desses vetos vão direto à participação da sociedade civil no contexto da questão da assistência farmacêutica no Brasil. É uma pena que ainda tenhamos no Brasil vetos à participação popular. Apesar de ela ter dado um grande passo na convocação de 15 conferências, muito nos entristece que na hora de aprovar uma alteração na Lei 8080, que trata, né, sobre a questão da assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde,
coisas importantes para a sociedade civil, inclusive a participação da sociedade civil nesse processo, uma maior amplitude das consultas públicas, tenha sido vetado. Como diria, né, Boris Casoy, isso é uma vergonha, né? Acho que está na hora de começarmos a sociedade civil a se manifestar e a cobrar. A sociedade civil não só tem o direito de participar, mas é o principal interessado em estar lá. E nós temos que ser respeitados. Então, se você faz parte de uma associação, aproprie-se desse veto, aproprie-se dessa lei 12.401, de 28 de abril. Nós vamos colocar no site, o Instituto Oncoguia é um grande parceiro nosso. Ele fez, o Tiago, que é o responsável pelo departamento jurídico, ele fez uma carta de manifestação fazendo uma comparação jurídica, um pedido jurídico sobre a questão dos vetos. Nós vamos disponibilizar isso pela mala direta nos nossos sites. Leiam o que foi feito, usem também nas suas comunidades, nas suas associações. Vamos fazer uma grande corrente para que o Senado, para que a presidenta veja que a sociedade civil está atento a tudo que Brasília faz, a tudo que o governo faz. E nós não vamos admitir que a Constituição Federal seja ferida. Que a participação popular é a premissa da democracia. Enquanto nós, enquanto principais usuários, não tivermos o direito de nos manifestarmos abertamente e saber qual é o resultado da nossa manifestação, porque um dos grandes problemas das consultas públicas da Anvisa, por exemplo, é que você se manifesta, mas não sabe o que acontece. Você pôs lá a sua opinião, mas não vem uma prestação de contas para você depois. Olha, a gente recebeu 100 manifestações, foram essas, acatamos essas, não acatamos essas outras, porém, não acatamos por isso, por isso, por isso. Não, a gente só faz a manifestação, mas não sabe qual é o resultado final. E como diz o ditado, né, os Illuminatis lá de dentro resolvem fazer a legislação e quem toma o medicamento na ponta não sabe nem o porquê, né? A partir do momento que eles tomarem o medicamento, quem sabe eles vão poder também entender um pouco a nossa angústia, o nosso anseio, né? Pode falar. Posso dar um informe também? Dia 10 de maio é o Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lúpus. No Brasil é feito vários eventos para a comemoração dessa data. A nossa associação, enquanto São Paulo, vai estar fazendo no dia 14 de maio, na sede dos Sindicatos de Engenheiros no estado de São Paulo, localizado na rua Genebra, número 25, ao lado da Câmara Municipal, um evento onde o tema vai ser lúpus e as doenças secundárias, das 9h30 às 15 horas. A Palurge, que é uma associação do Rio de Janeiro, também no dia 14 vai estar realizando o evento. No nosso site tem os dados desse evento que eles vão estar realizando lá. A Loba, que é uma organização da Bahia, vão estar realizando o evento nos dia 10, 11 e 14 também. A programação vai estar no nosso site até amanhã. O nosso núcleo em Pernambuco vai estar realizando uma atividade no dia 10 de maio no Hospital das Clínicas de Recife. O nosso site é o www.superandolupus.com.br. Lá vocês encontram todas as informações. Repete o site, Eduardo, com um pouco mais lento para as pessoas poderem anotar, poderem entrar e estar se apropriando de toda essa programação. www.superandolupus.com.br. Entrem, vejam o que está acontecendo, vocês vão se surpreender com o tanto de programação que a gente tem, o tanto de informação né, que a gente pode adquirir. A Rosângela Jasper, ela está sempre participando do nosso programa. Um beijo, Rosângela. Tivemos o prazer de conhecê-la pessoalmente no seminário em Atibaia, né? A Rosângela faz uma pergunta: qual é a estimativa para que a doença de lúpus se manifeste? Existe uma estimativa quando a pessoa tem a propensão genética ou não? Olha, no Brasil não tem nenhuma estimativa, não tem nenhum dado, né, de quantas pessoas com lúpus têm, né? Diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, que existe um número, uma grande incidência. O que sabemos, isso tanto no Brasil como fora dele, a maior incidência na raça negra e na raça oriental. E aí muitas vezes muitas pessoas cobram, por que tantos casos na família dele,
sendo que na família não tem negros. E esquece que vivemos num país miscigenado, aonde, se você for puxar a sua herança genética, você vai encontrar negros na sua família e você está trazendo isso. Tá. Eu vou só alguns participantes. O João Paulo de Poços de Caldas está mandando um abraço para o nosso programa. Um grande abraço, viu, João Paulo? Um beijo aí pro pessoal de Poços de Caldas. Continue participando. Veja no seu município a conferência. O Paulo da Praia Grande, ele pergunta se é possível que uma pessoa com lúpus, devido à patologia lúpus, possa desenvolver algum tipo de câncer. Não, uma coisa não está atrelada à outra, tá? Mas, devido o lúpus poder ter entrado em uma atividade ou mesmo ser diagnosticado por um problema emocional, sabemos que no câncer também o problema emocional pode estar presente. Então a gente tem casos de pessoas com lúpus que vêm a ter câncer, seja homem ou mulher, e em diversas partes do corpo, mas uma coisa não tem ligação com a outra. A Daniela de Santo André falou: oi, meu aniversário amanhã, algum presente para mim aí? Temos. O nosso maior presente para todos nós e para vocês é a informação. Feliz aniversário amanhã, que Deus te abençoe, te acompanhe, tá? Mais um informezinho, falando em Santo André, né? Vou aproveitar. Santo André, dia 29 de maio, a meio-dia, concentração aqui na Avenida Dom Pedro II, com a Rua Catequese no centro, vai ser a 7ª parada do orgulho LGBT de Santo André. É uma realização da ABCDS, que a Espaço Saúde é parceiro, né, que todas as associações são parceiras, né? Lembrando sempre, use preservativo, se previna, cuide da sua saúde, use bastante protetor solar, muita água e participe. Eu acho que a tolerância também faz parte da informação. Pessoas bem informadas não são intolerantes. Pessoas bem informadas não possuem nenhum tipo de preconceito, porque a educação pressupõe o preconceito. Também vamos ter, a semana que vem, o Instituto Oncoguia, também um dos nossos parceiros. Isso é importante, aproveitando, talvez no dia, na quarta do dia 11, está tentando se viabilizar uma audiência pública no Senado Federal, né, para tratar sobre a questão dos direitos dos pacientes com câncer. E isso vai abrir também um leque para tratar dos direitos dos pacientes com as outras patologias. Nesse caso especial, os protocolos clínicos de câncer de mama. Então aí, por favor, divulguem isso, né, aí para as suas comunidades. Uma outra coisa também importante para os conselhos municipais. O Conselho Estadual de Saúde vai estar realizando no estado de São Paulo, isso é importante dizer, eu sempre esqueço que é o país inteiro e aí eu acabo esquecendo de falar o estado. No estado de São Paulo, nos dias 23 e 24 e 25 de maio de 2011, será realizada a primeira oficina estadual de fortalecimento dos conselhos municipais na tangente do controle social no município de Ribeirão Preto. As inscrições essa semana que entra agora vão estar disponíveis no site do Conselho Estadual, que eu já dei anteriormente, que é www.conselho.saude.sp.gov.br. As vagas são limitadas, então se você participa de algum conselho ou é uma liderança social, entre no site, se inscreva. É uma oficina de troca de informações, vai preceder a 6ª Conferência Estadual de Saúde, vai ser um momento importante aí para a construção de algumas políticas públicas. Eu acho que o programa hoje foi produtivo. Eu gostaria, Eduardo, que nas considerações finais de vocês, que eu vou pedir para vocês fazerem agora, vocês passassem uma mensagem para as pessoas sobre a importância da informação e o quanto quanto fez o diferencial para vocês aceitarem a patologia e conviverem com ela. E como é também para vocês
serem hoje representantes de uma instituição, que é a Associação Brasileira Superando o Lúpus, onde as pessoas podem buscar essa informação e encontrar amigos, pessoas que vão dividir com ela aquelas angústias, aqueles anseios que todos nós, quando descobrimos uma patologia, parece que, né, eles vêm de caminhão, aquele monte de dúvidas, medos, temores e anseios. Eni, você? Para mim aceitar a doença, o fator familiar contou muito, né? Porque você tendo o apoio da família, isso influencia muito, né? Porque se a família não está ali com você o dia a dia, praticamente vivendo com você, isso interfere muito na atividade da doença. Para você aceitar, você tem que conhecer a doença, né? Você ir atrás das informações e procurar desenvolver hábitos que vão facilitar o dia a dia. Não adianta eu querer fazer uma coisa que eu sei que a minha limitação não vai chegar àquilo. Então, se não posso fazer aquilo, vamos tentar outro caminho. E que, assim, ser representante da associação, para mim, é um sonho, né? Porque eu, particularmente, posso falar que eu não tenho problema no meu tratamento. Para ver, o lúpus está aí quase 20 anos sem atividade, né? Convivendo com ele. Isso não impediu de eu trabalhar durante 17 anos na educação, né? Depois do diagnóstico, prestei um concurso no Estado, fui efetivada, fiz faculdade, fiz curso. Então a pessoa não tem que parar a vida, é continuar em frente. Eduardo, nas suas considerações também, eu queria que você fizesse uma ponte, ao mesmo tempo das considerações, da questão do lúpus com os medicamentos biológicos. Exatamente o que eu ia estar falando, era um último informe, né? O Centro de Pesquisa do Hospital Abreu Sodré, ele está recrutando pessoas para estar fazendo parte da pesquisa, principalmente porque o Dr. Morton, que é um médico dessa instituição, tem pesquisas na área dos biológicos para o lúpus. Os biológicos, um deles que já foi liberado nos Estados Unidos, ainda não é liberado aqui no Brasil. Então está se fazendo estudos, ele convoca as pessoas para esse estudo, quem quiser fazer parte. Em nosso site tem toda a informação, é só procurar lá Abreu Sodré na busca que vai achar a informação e ligar e participar da triagem e entrar nesse programa. Quanto à questão dos biológicos, nós temos uma perspectiva muito boa para eles, principalmente pela diminuição do uso do corticoide no tratamento do lúpus. Hoje, eu acompanho muitas pessoas com lúpus vieram ter sequelas devido ao uso prolongado de corticoide, que isso pode ser minimizado no futuro breve com o uso dos biológicos. A questão da informação, eu peço muito para quem está nos assistindo ter cuidado também com o que busca de informação na internet. Porque quando eu fui diagnosticado, eu tinha uma sede de informação e entrei em cada locais que, se eu fosse seguir muitas das orientações, hoje eu não estaria bem como eu estou. Porque são pessoas que trocam receitas de medicações, isso é um perigo de uma doença que é muito individual de uma pessoa para outra. Pessoas que aproveitam da fragilidade de uma pessoa, prometendo tratamentos milagrosos, medicações naturais, segundo eles, sem nenhuma contraindicação. Então isso é muito perigoso. Procure uma associação séria, procure informação com os seus médicos, ou em nosso site, ou em sites de classes médicas, como as sociedades de reumatologias de cada estado, ou mesmo a Sociedade Brasileira de Reumatologia. No caso, como ele falou da informação, isso ajudou muito. A partir do momento que eu consegui selecionar boas informações, eu aprendi a conviver melhor com a doença, eu aprendi a aceitar a doença e aprendi a criar mecanismos. Só um momento, acho que o seu microfone está desligado. Troca com o Deni, que eu acho que ele desligou. Oi, funcionando?
a pessoa tendo a informação, então ela vai conseguir conviver melhor, como foi o meu caso. Eu aprendi a ter mecanismos aonde eu consegui ter a convivência com a doença, sair da atividade dela e não ter novas atividades da doença. E a última coisa que eu gostaria de deixar como mensagem final é que quando você tem o diagnóstico de lúpus, você não ganhou uma sentença de morte. Você ganhou uma nova oportunidade na sua vida, de você se conhecer, de você se aprimorar, de você ver o quanto você é forte e o quanto você pode perseverar e vencer os desafios da doença. E isso vai te fazer um ser muito diferente do que você é antes do diagnóstico, porque seus valores vão mudar com certeza. Bom, a mensagem fica passada para vocês. Uma última participação, que também chegou por último, mas até foi bom. A Natália do Arujá está perguntando se vai ter mais conversas iguais a essa, aonde nós debatemos saúde e vocês possam participar. Todas as terças-feiras, às 21 horas, nós estamos aqui na UpTV, ao vivo, com a interação de qualquer pessoa que queira fazer perguntas. Não tenha medo de fazer perguntas. Eu vou fazer e aí vão achar que é uma pergunta boba. Às vezes a sua pergunta é tão importante para outros que você vai ajudar. Estamos à disposição. Os nossos telefones em São Paulo é 3101 1110. Na nossa sede em Mauá, 3425 9257. Né? Liguem à vontade, façam perguntas, você vai ser muito bem atendido, né? O nosso Espaço Saúde está à disposição para você ir lá conhecer, né? E eu acho que quanto mais você participar e perguntar, mais enriquecedor esse programa vai fazer, vai poder ser. Quero agradecer a todos. Foi mais um programa da Espaço Saúde destinados a todos vocês. Quero deixar uma frase que eu costumo deixar em todos os meus e-mails. Eu acho que para encerrar o programa, desejando aí uma ótima semana, que seja uma semana produtiva, uma semana alegre de conquista para todos vocês. A busca de um mundo solidário, ela começa dentro de cada um de nós. Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Obrigado, Eni. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos vocês.